Boa noite. Ô, Vitão, tudo bem? Mestre Cido, já tá aqui. Estão conseguindo me ouvir? Vocês podem dizer para mim, por gentileza? Quem tá conseguindo me ouvir aí? Lá. Esperar uns minutinhos até começar. Opa, obrigado, Vitão. Obrigado aí por avisar. Boa noite a todos. Fala, Andrew. Tudo bem? Opa! Seidi, tudo bem? Saudades, meu amigo. Tudo na paz? Ô, irmão, tudo bem, Jorgeira? Tudo na paz? Bom demais? Esperando aqui o mestre Cido. Olá! Quanta gente! Pessoal, tudo bem com vocês? Saudades, hein? Como é que tá a vida aí nessa quarentena? Alguns pararam todas as funções, né? Ô, Jorgeiro, obrigado pelo treino hoje, tá? Estamos juntos. Ô, Júnior, quanto tempo? Tudo bem? Como é que você tá, meu amigo? Como é que tá Manaus aí? Tá em Manaus ainda? Como é que tá a vida? Ó, Seidi. Tudo bem, Seidi? Tudo na paz? Ai, que legal. Ô, Guto, tudo bem, Guto? Quanto tempo, meu amigo? Pessoal, vamos começar, hein? Sejam todos bem-vindos à nossa live.
Se acontecer alguma coisa aí. Tô rindo de você, Jorge. Se acontecer alguma coisa aí, perder o sinal ou o áudio, por favor, me avisem, tá? Já chamei o mestre Cida aqui, tô aguardando ele entrar. Mestre Cido. Boa, boa, boa. Desculpa um pouquinho o atraso aí, tá, turma? Mas, mestre Cido esperando ele chegar. Já já ele vai tá presente aí junto conosco. Oi, Dani, tudo bem? Jorgeira, vai cair não. Sarinha, tudo bem? Rafa, tudo bem? Quanto tempo? O mestre Cido tá aqui, ó, já avisou que tá tentando entrar aí na live aí. Vamos esperar ele. Já tá. Ô, Pablão. Ô, tudo bem? Quanto tempo, Rafa? Tudo bem? Quanto tempo, né? Época da faculdade. Ó, todo mundo aqui, legal, bacana. Serjão na área. Vamos lá. Mestre Cido. Adriano, tudo bem? Ô, meu amigo, tudo na paz?
Ô, galera, tudo bem? Esperando aqui um minutinho só. O mestre Cido tá com dificuldade aqui para entrar na live e a gente está tentando aqui, tá? Peço só a gentileza de vocês aguardarem um pouquinho. Bom, galera, eu vou conversando com vocês enquanto o mestre vai tentando. Ele, primeira vez que ele vai tentando aí entrar na live, enquanto ele vai, vai se acostumando aí, a gente vai batendo um papo, tá? Bom, a ideia dessa. Ô, Lucão, tudo bem? Ô, Marqueira, seja bem-vindo, meu amigo. É, tudo na paz? Ó, o Andrew, tá aí. E aí, tudo beleza? Como é que tá? Tudo na paz? Ô, Pablão, legal, galera. Bacana. Bom, vamos lá. Ô, Tem que estar assim de pé? ô, mestre Cido. Opa, e nós aqui, caramba. Tudo bem? Foi meio difícil pra mim, hein? Foi um momento Não difícil. esquenta, não esquenta. Não esquenta não, Primeira mestre. vez, né? Primeira vez, a gente Primeira fica vez, primeira meio. vez. Aqui tem uma outra luz aqui, eu acho que eu vou até acender ela pra dar uma clareada melhor aqui. Opa. Pois é, eu fiquei meio. As minhas filhas que me ajudam aqui. Ô, eu que Aí, agradeço aí pelo esforço, viu, mestre? pô, Pra é mim um foi prazer. difícil também. A segunda que eu tô fazendo, pra mim também não foi muito fácil, não. Mas assim, é a primeira, né, minha. Próximas vezes, se acontecer, vai ficar melhor. Vai ficar mais fácil. A gente vai Oh, estar já adaptado, né? claro, claro, Pô, verdade, verdade. eu que quero agradecer você, professor, por me dar essa oportunidade, né? Isso é muito importante. Ah, na verdade eu que agradeço, viu, mestre? Vou fazer uma introdução aqui para aqueles que não te conhecem, que eu duvido muito, né? Mas para o pessoal, Põe pra mim assim, aí. esse, da tamanha façanha que você faz pelo boxe. Bom, pessoal, Bom, esse, para quem não conhece, esse é o Mestre Cido. Sem palavras para poder para poder apresentá-lo, mas é um educador do boxe, né? É um ex-atleta, ex-atleta do boxe, né? Treinador há vários anos e eu considero um educador do boxe, um cientista do boxe. E a ideia
a gente conversar um pouquinho a respeito da história do Mestre Cido no boxe e ele vai contar um pouquinho para vocês como é que foi a trajetória dele no esporte, desde a sua aprendizado até hoje, né, na parte de treinamento e falar um pouquinho aí de futuro também, que eu acho que é importante. Eu espero que vocês continuem junto com a gente para aprender um pouquinho. O mestre, ele sempre fala uma coisa interessante que é a palavra sempre aluno, né? E que desde que eu comecei a treinar com ele, eu levo isso para mim também, porque é uma palavra, são duas palavras que unidas demonstram muito sobre caráter, valor, e principalmente hoje em dia, né? A gente um dia a gente ensina, mas do dia a gente aprende, não é isso? É E eu vou isso, é isso vou te mesmo. dar as palavras aí para você se apresentar também, falar um pouquinho de você, tá? Seja muito bem-vindo, obrigado Eu por que aceitar o convite, né? agradeço. Família pugilística brasileira agradece, né? É uma grande oportunidade. Isso deve acontecer muitas vezes, né? Bom, Verdade. meu nome é Aparecido Silva, né? Aparecido José da Silva. Eu comecei no boxe em meados dos anos 80, 82 para 83, no Esporte Clube Corinthians Paulista, né? Timão, né? Opa! Então eu comecei no Corinthians nessa década, de 82 a 83, que foi quando eu comecei. Meu primeiro treinador foi Anselmo Capacioli, saudoso Anselmo Capacioli, um professor eloquente do boxe, né? Com muita visão, né? E, consequentemente, ele estava sem clube na época e me levou para o Corinthians. O Clube Esportivo da Penha, né, com o meu grande professor e mestre Vitor Ribeiro, né, educador físico e realmente ele sim, eu dou os louros, né, modestos, né, louros de cientista do boxe, seu professor, porque ele realmente me ensinou muita coisa e continua me ensinando. E, e aí, como o Esportivo da Penha, que era o clube de origem do Vitor Ribeiro, estava fechado, fecharam o clube, e eu fui para o Corinthians e conheci um grande treinador, Iedo Pacheco, irmão do Diógenes Pacheco, e também pupilo do Gaúcho, né? O lendário Gaúcho do Corinthians. Né? E ali eu fiz a minha trajetória por algum tempo, até que o Vitor Ribeiro abriu uma academia chamada Olimpíadas, na Avenida Celso Garcia 563, no Brás, no bairro do Brás. E eu fiquei muito sentido, porque me adaptei muito com a juventude do Iedo Pacheco como treinador, mas a maturidade do Vitor Ribeiro iria somar também no aprendizado. Então eu fiz essa simbiose, né, entre a juventude e a maturidade. E acabei ficando treinando por mais tempo na Celso Garcia 563, com o Vitor Ribeiro. Aonde o meu primeiro incentivador, que é o Anselmo Capacioli, que por consequência não, por coincidência, né, ele foi o treinador do Vitor Ribeiro, né? Então aí é uma trilogia, né, de apaixonados pela modalidade. Né? Então tá aí Anselmo Capacioli, Vitor Ribeiro e o Cido. E outros tantos também, atletas que se tornaram treinadores. Mas a minha trajetória foi essa. Aí comecei em 80, estreiei a Forja de Campeões. Né? Aquele tempo a gente ficava no mínimo 2 anos. 2 anos para poder estrear a Forja de uma forma com qualidade. Com qualidade. Os clubes tinham um pouco mais de respeito pelo atleta. E a disciplina também era outra, e o respeito do atleta para com os treinadores, os educadores, também era diferente. E ali eu estreiei em 1985, na Forja de Campeões, no CMTC Clube, Rua Pedro Vicente. Né? E consegui algumas vitórias, né?
muito boas, chegando ao final da Forja de Campeões. Eu fui o finalista da Forja de 1985. Aí me defrontei com um rapaz chamado Adilson Cardoso, meu grande amigo hoje, do BCN. Ó, Grande escola de boxe BCN, Ralph Zumbano, Valdemar Zumbano, são referências para o Brasil, né, do boxe, né? A família Zumbano, quero deixar claro que a família Zumbano, sem dúvida nenhuma, eu vou usar um termo muito interessante, é a joia da coroa do boxe brasileiro. Família Zumbano. olha. É isso mesmo. E fiz a competição com o Adilson Cardoso, à época a geração Maguila, né? O grande Maguila. O Maguila, sim, ele está acima de qualquer suspeita. Maguila é realmente um ícone no boxe brasileiro, né? Ele fez façanhas, né? Não menosprezando nenhum outro, né? Porque ele também vinha de histórias de outros lutadores, de outros boxeadores da época, né? Mas o Maguila fez uma grande história no boxe e até hoje é muito lembrado. Então a geração Maguila, ela atraiu muitos lutadores nas décadas de 80, 90, aí chega-se Mike Tyson. Então o boxe no Brasil, na América do Sul e no mundo estava fervilhando, né? E foi uma época bacana. Eu consegui chegar à final, nos rounds que seguiram, que foram os 3 rounds, que hoje de novo é 3 rounds, novamente é 3 rounds, eu consegui, estava indo muito bem na luta, mas tomei um knockdown, e a partir daí, depois do knockdown, a coisa fica um pouco diferente, né? Você não se recompõe. Até então eu não entendia isso, que precisava economizar energia, ter mais consciência no ringue, mas a partir do momento que você está abalado e não conhece, né, ficou um pouco complicado e eu levei o título de segundo lugar. Porra, Mas eu fico muito bacana. feliz. E depois eu fiz uma trajetória de 85 a 89 no boxe. E essa, só complementando e essa trajetória, né, como treinador, como ela começou? A trajetória como treinador, ela começou pela admiração do meu treinador, né? Eu admirei sempre os meus 3 treinadores, né? E são amigos, inclusive, somos aqui da Zona Leste. Então, eu admirei muito, né? E eu observava bastante, convivi mais com o Vitor Ribeiro. Então, eu observava bastante o Vitor Ribeiro e eu olhava, percebia que a juventude procurava ele, né? Então ele é como o néctar, né, da flor, né? Todas as pessoas procurando ele, eu olhava aquilo e falava, puxa, quando eu crescer, eu quero ser um treinador. Quando eu parar, né, com essas atividades do boxe, com o esporte, eu quero ser um treinador. E daí para frente eu comecei a estudar com o próprio Vitor Ribeiro, que realmente é um mestre na matéria. E estagiei com ele no Esporte Clube Corinthians depois, porque em 94 ele foi para o Corinthians. Então ele teve a Academia Olimpíadas Boxe Clube, onde a gente participou de todos os campeonatos nacionais, participava de todos os campeonatos nacionais. E depois ele foi convidado no ano... Não, a Olimpíadas Boxe Clube acabou o patrocínio e ele acabou montando a escola de boxe Vitor Ribeiro no mesmo local. Em seguida, ele foi convidado no ano de 94, então ele ficou de 84 a 94 na Celso Garcia 563, onde foi Olimpíadas Boxe Clube e, por último, Escola de Boxe Vitor Ribeiro. Então, eu sempre admirava o Vitor Ribeiro, por conta da procura, a juventude procurava ele. Porque o treinador, ele não é só um treinador, né? Ele realmente o que você acabou de falar, ele é um educador, ele é um orientador, ele modifica, ele é um mago, né? Um mago. Ele acaba modificando, transformando a vida das pessoas, né? E pelo lado positivo, que é educacional, que é o esporte. E eu admirei muito ele nestas épocas, né?
que vivenciei do lado dele. Até hoje continuo conversando com ele, conversando muito sobre boxe. E aí, nos meados do ano 95, eu falei, Vitor, eu quero ser treinador. E ele, no começo, ele foi meio arredio, falou, isso não traz retorno financeiro, né? Porque essa é a ideia, né? E eu já tinha sido um microempresário, tive comércios no centro de São Paulo, lojas de carro, eu cheguei a ter. Mas o que me fascinava é o ringue. O ringue me fascinava, né? E ele falou, bom, então já que você quer, eu vou te ajudar, mas eu vou te ajudar, mas você não vai ganhar dinheiro, hein? Eu falei, não, eu quero ser treinador. É a E aí paixão, comecei né? em 95, uma paixão. Paixão. Comecei em 95 a estagiar com ele, tanto teoricamente como na prática, no Esporte Clube Corinthians Paulista, onde ele ficou até 2000. Não te conhece tão bem, Messi, eu queria que você falasse um pouquinho dos principais títulos que você conseguiu junto com o Clube de Boxe Guarani, que eu afirmo aqui que é um dos clubes mais tradicionais de boxe, né? Da cidade de São Paulo, eu acredito, do estado inteiro, e além disso, tem a característica de ser um ginásio de boxe. Que hoje eu acho que é uma coisa muito importante, que é uma estrutura muito similar ao que é nos Estados Unidos, né? Que é essa questão do espaço como um ginásio de boxe, né? Não uma academia de tatame nem nada, mas é um ginásio, né? Isso é interessante. São as raízes, né, da modalidade. O Clube de Boxe Guarani, ele é um clube de 80 anos, né, de existência. Praticamente o boxe tem 18 anos no Guarani, daqui da Vila Matilde. Mas existiu nos meados dos anos 50, 60, uma academia chamada Guarani, que era na Praça das Bandeiras. Então as pessoas costumam fazer essa ligação com o Guarani dos anos 50, né, 60. Mas o que importa é que a gente deu continuidade, e o Guarani aqui da Zona Leste, da Vila Esperança, foi inaugurado no começo do ano 2002. E eu não gosto de falar muito sobre os meus méritos, assim, né, conquistados, né? O Guarani, eu vou só ser sucinto nisso, né? O Clube de Boxe Guarani, ele conseguiu todos os títulos do estado de São Paulo, e com representantes também nos campeonatos nacionais, né? Brasileiro e tantos outros. Então, o Guarani é um grande clube, porque a nossa filosofia está sempre ensinando, sempre acreditando que você aprende com todos, né? Não temos assim uma visão direcionada para um método, né? Verdade. Então, o Guarani, junto com o Cido, né, que é o treinador do clube, a gente tem muitos méritos, né? Mas isso não acaba não sendo tão relevante para mim como treinador. Eu não sinto nenhuma vaidade sobre essa situação, né? Não tenho nenhuma vaidade sobre isso. Eu acho que eu venho cumprindo o meu papel. Como treinador, eu venho cumprindo o meu papel. Quem está perto de você é totalmente testemunha do que você está falando, né? Messi, eu queria que você fizesse um adendo a respeito dessa questão das variáveis que envolvem o boxe, a filosofia, a parte da ciência, que eu acho que é uma parte importante que você sempre preza, né? Com relação ao boxe. Então eu queria que você falasse um pouquinho disso aí, educação, valores, filosofia, de uma forma mais resumida, mas o que você pensa a respeito do boxe. Porque o boxe, para quem ainda não conhece muito bem a modalidade, ela não é uma modalidade unicamente que o indivíduo vai lá, ele vai suar, fazer uma atividade física, né? Não é isso.
para quem vive do boxe, o boxe é muito mais do que isso, né? O boxe é uma filosofia de vida, digamos assim. Uma vez que isso entra que isso adere ao DNA da pessoa, nunca mais ele se torna diferente, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, por Pois gentileza. é. Então, a filosofia do boxe, geralmente as pessoas não acreditam muito que o boxe existe filosofia. Está mais voltado para as artes marciais, as filosofias. Então, o boxe não tem muito assim, mas eu sou um filósofo do boxe, gosto muito de falar sobre o boxe. O boxe, na verdade, é uma ciência, é um jogo de socos, onde o propósito principal é você acertar mais o seu oponente e se defender melhor, que é uma condição que eu não vejo acontecer. Eu não vejo acontecer. Os treinadores que dirigem o boxe, muitos deles acabam se projetando no atleta. E eles acabam cobrando do atleta aquelas frustrações que eles tiveram e não conseguiram realizar. Então eles encarnam no atleta como continuidade da própria carreira e acabam exigindo do atleta aquilo que eles não foram, não conseguiram ser e geralmente sacrificando por conta de não conhecer a ciência defensiva do boxe, né? Então eu vejo isso. O boxe é uma ciência, tanto na sua introdução do ensinamento, filosófico também, e da prática, teórica prática. Ele é uma ciência. E em seguida também tem muitas coisas, né, que acabam complicando o boxe por conta da vaidade. Essa é um ponto importante, né, de citar. A vaidade dos treinadores, dirigentes e dos próprios atletas. São idolatrados demais e acabam se perdendo pelo caminho, né? Então, o boxe ele é ciência pura. Eu tive a oportunidade de trabalhar um pouco na seleção brasileira em 2002. Também não gosto de comentar muito isso. Então, eu tive com treinadores cubanos, que até hoje está por lá. Eu respeito Cuba ao extremo, né? A Cuba é o ápice da ciência do boxe. É claro, a União Soviética, né? A Rússia, né? Mas Cuba realmente eles têm uma seleção de atletas, as performances dos atletas que eles selecionam para defender a bandeira, as cores de Cuba, né? Então eles têm uma rigidez muito grande. E lá, e como em outros países onde o boxe tem um pouco mais de reconhecimento, né? Tanto no sentido esportivo como educacional. O boxe, o pugilismo, né? O boxe acaba sobressaindo por conta do conhecimento, né? A ignorância, a vaidade, a falta da humildade de tentar entender como realmente funciona, né? Verdade. A falta também, professor, da busca da leitura. A busca da leitura, né? Então, eu acho que a leitura é super importante. As pessoas, comigo é na porrada, não sei o quê, tem aquela coisa, né? Mas não é nada disso. O boxe, ele é uma arte, é a nobre arte inglesa, né? Então, eu vejo o boxe como ciência. Ciência é aquilo que estudamos e comprovamos de fato e dá certo. Verdade, Então, verdade. isso é ciência. Eu ia Agora, até te fazer uma pergunta com relação às escolas de boxe, né? Eu vejo que hoje em dia, não sei se somente hoje em dia, mas muitos treinadores eles seguem o princípio de que existem escolas de boxe, né? Então, escola de boxe mexicana, escola de boxe cubana, americana, se digamos que existe uma escola americana e a inglesa, né? Estou falando da escola inglesa porque nós temos um inglês aí, né, Andrew? Tá assistindo a gente aí.
E eu queria saber sua opinião, então, ou se você poderia falar qual a sua a preferida, né? Aqui o inglês que está aí, ó, esse inglês, então eu tenho aqui um material muito interessante, né? De treinamentos da escola inglesa, né? Tanto do boxe amador, né, como o boxe profissional. Então o nome dele é Gary Bloomer. Ele é da Associação de Boxe Amadora da Inglaterra. Ele foi um grande treinador, né? E o próprio escritor do livro, né, cita, né, tantas coisas que aconteceu pela Inglaterra, né, desde a época de Marquês de Canziberg. Então o boxe inglês é referência para o mundo. Tá aqui, ó. Boa, boa. Aí, Andrew. O boxe inglês é referência para o mundo, né? É Legal, isso. legal. Eu tenho bastante coisa aqui. Messi, mais uma pergunta, eu já vou entrar mais diretamente na parte intrínseca do boxe, né? Eu tenho uma curiosidade, eu queria saber sua opinião, né? Existem várias coisas que circundam o atleta, uma delas é a qualidade técnica que ele tem, né? Outra é a questão da psicologia, Certo. e a outra é a questão da força, né? Que o boxe é um esporte que você precisa de várias habilidades físicas, força, potência, velocidade e tudo mais, né? Dentre elas, a força também é uma das que sobressai muito. Eu queria saber sua opinião, o que que você acredita que seja prioridade para o atleta? A sua capacidade técnica, a sua capacidade emocional ou relativamente força? Então, Já eu tem acho um que é um tempo que eu queria acho fazer não. uma pergunta dessa. Eu acho não. Eu tenho certeza que é um conjunto, né? É um conjunto de situações. Eu tenho aqui umas pautas que um grande amigo meu, educador físico, né? Fábio Giannini, na qual eu venho aprendendo muito com ele também. Ele, 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 ele criou aqui um texto curto que fala, né, que ele pontua, né, as qualidades de um atleta. É isso que você me pergunta, professor? Isso mesmo. Eu gostaria que você Qualidade de um atleta. repetisse a Então, pergunta, na por favor. verdade, eu queria saber o que você acha que é predominante para um atleta se tornar campeão? A sua capacidade emocional, né? Certo. Sua psicologia, porque isso é uma coisa que influencia muito em cima do ringue. A capacidade técnica que ele tem ou a força? Muito bem. Eu tenho aqui as pontuações que o meu amigo professor Fábio Giannini fez, né? E eu concordei com isto, né? Inclusive no ano de 2003, nós fizemos um trabalho juntos do estresse no boxe, né? Do Uhum. estresse no boxe. Então tá aqui, ó, qualidades do campeão. Então tá aqui. Primeira coisa, biotipo. Biotipo favorável ao esporte. Inclinações genéticas para o esporte. Então, aí já também responde algumas coisas relacionadas a essa pergunta que você me falou. Segundo, força de vontade. Aí o desejo de querer, de realizar aquilo que tem intenção. Então, a força de vontade, né? A segunda pontuação. Talento natural. Os que são capazes de aprender e dominar a técnica com perfeição. Talento natural. Acho que está bem dentro do que você está a pergunta, né? Talento natural. O quarto, né? Características naturais de competidor. Isso é importante. Você falou da psicologia. Isso é muito importante. A pessoa precisa já, o praticante do boxe, ele precisa ter essa característica de superação. Todos os esportes exigem a superação, mas os esportes individuais, um pouco mais, ou muito mais, né?
E esporte é onde você põe em xeque a sua integridade física, moral e psíquica. Então, essa questão aqui, ó, características naturais para ser um competidor, é muito importante. Aspectos psicológicos, autoafirmação, autoestima, da forma com que ele foi criado, o meio que educou ele, os pais, as amizades que ele teve, tudo isso fortalece para a superação durante os treinamentos, a princípio, e consequentemente nos combates. Eu não tenho nenhuma indiferença com outros esportes de contato, pelo contrário, eu sou um amante do esporte de contato. Mas o boxe, como só usa os braços, né, ele exige muito, mas muito. Né? Você não tem outro recurso, a não ser os recursos de ataque, defesa e contra-ataque. Né? Então, para isso, você precisa ter um conhecimento realmente na escolha do treinador. Essa é uma grande verdade. A escolha do treinador faz a grande diferença na carreira de um atleta. Então, o conhecimento é muito importante, mas o saber não significa, não é sinônimo de sucesso, o saber, porque a prática que realmente vai determinar o sucesso do atleta. Então, essa questão do aspectos psicológicos, né, equilíbrio emocional, disciplina, persistência, porque nada é da noite para o dia. Né? Tem um provérbio que diz que o sucesso da noite para o dia costuma demorar 10 anos. É verdade. É muito interessante isso daí. Então, a persistência. Treinamento técnico e físico e tem que ser eficiente. Então, a parte técnica é muito importante. Mas a parte física, no começo dos anos 2000, né, na mudança do milênio, a ciência da preparação física começou sorrateiramente a entrar no boxe, porque existe uma resistência tão grande no boxe, cara, em relação à questão de psicologia, de nutrição, né, de descanso, todas as qualidades inerentes, né, inatas para você ser um atleta de alto rendimento. O boxe ele recusa um pouco, né, esses treinadores recusam um pouco. Eles são arredio à ciência, cara. A maioria deles. Eles falam assim, eu aprendi assim e me dei bem. Mas o que é se dar bem, né? Eu vou até fazer um adendo com relação a isso, depois de tanto tempo treinando contigo também, e eu vejo que você tem a capacidade de mudar as concepções com relação ao treinamento. Né? Eu vejo que, aí é uma opinião minha também, né, que no Brasil muito se copia, né? Eu até converso com outros treinadores, outros professores, e eu vejo que, por exemplo, corrida para lutador de boxe, né? Muitas vezes pergunta por que corre o indivíduo, por que ele fica, por que ele tem que correr todo dia, e muitas vezes o treinador até não sabe explicar por quê, né? Mas como lá fora ele observa que os lutadores correm, então o atleta tem que correr também, né? E você é um treinador que vem com uma vertente totalmente diferente. Você traz a criatividade, a criticidade, desenvolve habilidades que o atleta muitas vezes precisa, por exemplo, equilíbrio, né? Cognição, atenção. Eu vejo que o seu treino ele é completamente diferente. E ao mesmo tempo que você está num ambiente de um treino coletivo, igual um ginásio de boxe, eu vejo que você tem a preocupação de treinar habilidades específicas para cada um desses atletas. Você toma todos os dias o cuidado de treinar algo específico em cada um dos atletas.
E eu queria que você só fizesse um comentário rapidinho de por que você chegou nisso e o que, que você acha dessa coisa do empirismo, da retórica, né, do senso comum, de todo mundo ensinar aquilo da mesma maneira, né? Por que não Então, eu ser acho que. diferente? Então, eu vejo que isso é um padrão, né? O ser humano, ele gosta de padronizar as coisas, né? Tem que ter um padrão, né? No entanto, nós temos um termo usado aí, padrão de vida, né? Você tem um padrão de vida, por exemplo, nós estamos passando agora por uma situação difícil, o mundo passa por uma situação difícil. Então, aqueles que tinham um padrão de vida, né, que eles consideravam e se apegavam no padrão de vida, estão sofrendo, claro, diretamente pela situação, mas indiretamente pela condição do padrão de vida que ele acabou perdendo o padrão de vida, né? Aquela condição, né, de liberdade, principalmente por conta do isolamento. Então, eu sempre me ocupei, não me preocupei na questão de ter percepção seletiva. Essa é uma palavra, é um termo legal. Percepção seletiva para cada atleta, porque cada um responde de um jeito, tanto na condição socioeducativa, econômica, a própria psicologia da pessoa, né, a psique dela, tantas outras situações que envolvem o desenvolvimento do atleta. Então, no caso da criatividade e da percepção seletiva, é por conta da quebra do paradigma. O modelo está superado, né? Nós temos aí um atleta considerado esses que aparecem de tempos em tempos, né, chamado Lomachenko. Então ele fez diferente. E na década de 80, 90, nós tivemos aí o Júlio César Chaves, fez diferente, o próprio Mike Tyson fez diferente. Na década de 60, o nosso grande Éder Joffre, né, gigantesco Éder Joffre, né, fez diferente numa época difícil, né? O pai dele fez diferente, né, como treinador dele, né? Então, é muito importante que o treinador tenha uma visão diferenciada de cada atleta, porque cada um vai responder de uma forma. Até mesmo anatomicamente, professor. O padrão, ele acaba atrapalhando o desenvolvimento por conta da anatomia, complexão física daquela pessoa, daquele praticante, altura. Então, quando você padroniza, você perde o respeito pela pessoa, pelo atleta. Então eu vejo isso, eu vejo que a gente tem que ter um pouco de ser um observador, né, nessas questões. Muitas vezes o que serve para um não serve para o outro. A forma Verdade. com que você explica para um, ele não capta. E às vezes vem uma pessoa de fora e fala para ele, olha, é isso aqui, ele entendeu. Então eu vejo que a individualidade de cada atleta deve ser respeitada pelos treinadores, tanto na questão técnica, como na questão física e na questão psicológica. Todos nós temos uma história, né? Então, Pode falar, né? então eu vejo isso. Eu vejo que é importante que você tenha criatividade nos treinamentos e respeite o atleta. Não é o atleta se adequar a você, é você se adequar ao atleta. Por isso a vertente sempre aluno, né? Eu vejo que é via de mão dupla, sempre. Aprende. Parece que o. Opa, voltou, mestre. Então, Isso, eu perfeito, vejo isso. perfeito, mestre. Eu vejo que alguns treinadores, alguns pouquíssimos treinadores, eles vão diferente da vertente que é o senso comum, né?
Até quero citar aqui um outro, acho que não vou ter problema citar ele, que é o mestre Wilson ND do Muay Thai, que também tem uma concepção de sempre criar estratégias diferentes para poder treinar os seus atletas, né, seus alunos. Messi, está chegando próximo do nosso fechamento, aí, menos de 10 minutos. Eu queria te perguntar uma coisa, com relação ao boxe recreativo, que eu vejo que é um dos braços do boxe que tem crescido muito ultimamente, né? E auxilia muito na evolução do esporte, né? Todo mundo hoje está conhecendo o boxe aí. Eu queria que você falasse um pouquinho do boxe recreativo, se você acha que é uma coisa legal, bacana. E eu queria também saber qual que é o seu boxeador favorito. Deixar aí Muito bem. para todo mundo que está ouvindo. Eu só quero terminar algum detalhe aqui, olha. Na questão do treinamento técnico, físico e eficiente, né? Depois nós temos aí a alimentação adequada, é muito importante, o controle de peso, o plano de carreira. Um dia desses, eu ouvi um professor, um amigo meu, um professor, né? Leonardo Bruno, né? Me passou um vídeo de um coach. E ele falava muito sobre essas questões do querer, a diferença é você fazer acontecer, não esperar que façam para você. Mas isso aqui é uma parte muito importante, ó, o plano de carreira e a conduta empresarial. Isso é muito importante. Muitas vezes, muitos atletas no Brasil têm todas essas qualidades, mas quando chega no plano de carreira, ele não tem um apoio para o plano de carreira. Então, ele deixa passar a idade, né, com o sonho para ser realizado, e o plano de carreira, o investimento. Então, eu acho que essas são as qualidades básicas para se tornar um atleta de alto rendimento. Agora eu quero falar sobre o que você perguntou. Primeiramente, eu sou o boxeador favorito. Meu boxeador favorito? Eu tenho dúvidas entre o Éder Joffre e o Éder Joffre. Boa. Eu não tinha dúvidas com relação a isso. Eu tenho dúvidas entre o Éder Joffre e o Éder Joffre, cara. O Éder Joffre, ele tá... Eu costumo dizer às pessoas que me perguntam, campeão, isso aqui. Não, existe o campeão, existe o lutador, existe o campeão, existe o super campeão e existe o Éder Joffre. Ele está acima disso tudo. Esse é o meu lutador favorito, Éder Joffre, sem dúvida nenhuma. Ai, que ótimo. Messi, eu vou pedir a quem tá nos ouvindo aqui, que tá junto com a gente, se tiver alguma pergunta para fazer, para a gente ir fechando, mandar um abraço para o Mestre Polêmico que está aqui, né? Eu vi aqui que ele mandou um oi aqui. Polêmica 100%. Todos os outros que estão juntos aqui, junto com a gente. E se tiver alguma pergunta, pessoal, faça aí que a gente tem o maior prazer de responder. E do boxe recreativo, Messi, se queria que você falasse rapidamente aí a sua opinião. Eu acredito assim, o boxe recreativo foi um achado, né? Ele foi uma coisa muito legal nos anos 80, começou com o Miguel de Oliveira, o outro grande campeão brasileiro que nós tivemos, né? Com certeza, Arcelino Popó de Freitas, eu sou também suspeito em falar, né? Eu conheço ele, conheço a família dele, a família que eu digo pugilística, né? Que envolvia a Academia Mãos de Pedra da Bahia, né? Eles frequentaram aqui o Guarani no 2003, treinaram com a gente e foram campeão. Então, Miguel de Oliveira, voltando o Sertão, puxa vida, o Sertão também, outro baiano. Eu costumo dizer o seguinte, eu estive na Bahia, em Feira de Santana, uma época dessas, né, faz algum tempo, em Cruz das Almas. Então o interessante foi que eu estava andando na rua, lá em Cruz, perto de uma praça, né, e de um lado vinha um campeão do mundo, e do outro vinha outro campeão do mundo. Isso é demais. Eita, Bahia. Isso é demais. Em São Paulo também tem isso, né? Mas isso é importante. E agora, o Sul, né? O Sul tem um grande campeão, né?
o Patrick Teixeira. Obrigado, Patrick. Obrigado, Opa, muito Sursa, bom, ótimo. Davi, seu Edu Melo, que fizeram de tudo para que formasse mais um campeão do mundo. Agora, o boxe recreativo é muito importante, mas eu vou fazer uma crítica, e ela não é construtiva. O boxe recreativo, por conta das artes, mas todas as artes, né, de luta, adentrarem as academias de fitness, socializando a modalidade, em contrapartida, não é só o boxe, hein, é as outras modalidades. Socializou as modalidades de luta como forma de educativo, né, porque é educativo, é terapêutico, né, é disciplinar, mas ao mesmo tempo sucateou as modalidades. Porque acabou com o treinador de Muay Thai, né, eu não vou fazer crítica sobre isso, e numa academia recreativa o propósito é fins financeiros. Então, o treinador de Muay Thai, ele dá aula de Jiu-Jitsu, que dá aula de kickbox, que dá aula de taekwondo, que dá aula de tudo. E eles não têm uma formação específica sobre todas as modalidades, né? É muito difícil uma, né? Quanto mais Verdade, tantas verdade. modalidades. Então, eu vejo que essa é uma crítica, uma visão, né, que eu tenho, que Verdade. acabou misturando demais e perdeu a qualidade técnica. As raízes de cada modalidade, as raízes do Muay Thai estão se perdendo. As raízes do kickboxer estão se perdendo, da própria modalidade boxe, que é a minha paixão, né? Concordo. Todo mundo ensina boxe. Então, eu vejo pelo lado positivo, né? Ele é social, educativo e terapêutico. Ó, Ó, o mestre Cido saiu aqui. É, tô vendo as perguntas aqui. Ó, legal. MK Jacob, obrigado aí pelas perguntas aí também. Vamos ver se o mestre Cido volta aqui. Se ele voltar, a gente responde as perguntas, tá? Acho que aconteceu alguma coisa aí com a conexão dele. Vamos ver se ele vai voltar. Um abraço, mestre polêmico. Tá fácil não, essa vida academia fechada, é complicada, né? Ei, Cedi, Mike Tyson ou Éder, hein? Quem ganha, hein? Ei, difícil de falar, hein? Pesos diferentes e épocas diferentes, né? Eu não vou me atrever a respondê-la. Quem sabe o mestre Cido responde aí. Deixa eu ver, não voltou. Abraço, mestre polêmico, abraço, saudades. Que agora virou um excelente, virou não, já era, né? Excelente cantor de samba, acompanhando aí. Parabéns pelo trabalho, viu? Alan, seja bem-vindo. O mestre voltou aqui. Estou entrando. Tá entrando, pessoal. Vamos lá. difícil essa pergunta, hein? Ô, Léo, mestre, seja bem-vindo aí. deu um problema que eu perdi por uns 2 minutos, eu não fiquei perdido aqui. Não, não esquenta. Não estava te Eu vendo. tô revendo as perguntas aqui, ó. Uma delas, eu acredito que, não sei se é aluno seu, o MK Jacob, tá perguntando qual o seu lutador mais talentoso, aluno que você treinou. Mais talentoso? É. Ah, a gente. Sem nenhuma ofensa. É, é, eu tenho de falar, caramba, meu lutador mais talentoso. Sem dúvida nenhuma, Douglas Ataíde. Douglas Ataíde. Douglas Ataíde é talentoso, porque ele é inteligente mesmo. Douglas Ataíde, puxa vida, ele dividiu por muito tempo, a gente dividiu sonhos juntos, né? Inclusive até pão junto dividimos.
Foi um grande lutador, é um grande lutador e por algumas coisas no caminho, Que tropeços, ótimo. né? A gente se atrapalhou e se afastou. Mas Douglas Ataíde tinha um talento muito grande, né? Mestre, está encerrando a nossa live. Eu queria agradecer de coração pela